E fala também sobre o Palmeiras, que estuda a possibilidade de aumentar a capacidade do seu estádio. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, faltou à audiência da CPMI. Você vai entender os motivos. Para completar audiências das finais no Rio e em São Paulo, maiores campeões estaduais, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Responda rápido qual time brasileiro com mais títulos estaduais. Se você pensou em Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, errou redondamente. O maior vencedor é o ABC, que é dono de 57 taças do campeonato no Rio Grande do Norte. A ABC, que está bem perto de passar para a final da edição de 2026, deve enfrentar o América, podendo aumentar essa façanha. Segundo time mais vencedor de estadual, está entre os grandes do país, trata-se do Bahia, que acaba de vencer mais uma edição do Campeonato Baiano. Agora já são 52 taças, decisão contra o Vitória no último sábado e vitória de virada contra o grande rival. Paysandu, outro que se sagrou campeão nesse ano, tem 51 taças e é o terceiro maior vencedor do futebol brasileiro. A decisão contra o Remo terminou com um placar agregado de 2-1 para o Papão. O quarto maior vencedor é o Atlético Mineiro, 50 títulos no Campeonato Mineiro. Rio Branco do Acre, que ainda tem a chance de ser campeão nesse ano, aparece com 49 títulos. O Remo tem 48. Fortaleza e Ceará dividem a posição com 47 títulos cada. Fortaleza acaba de ser campeão em cima do Ceará, decisão por pênaltis. Preciso trazer novidades e detalhes sobre as audiências da final no Campeonato Paulista e Campeonato Carioca. E dá para dizer que a presença do Novo Horizontino na decisão do Paulistão acabou não ajudando nos números. A audiência entre Palmeiras e Novo Horizontino na noite desse domingo foi quase 50% menor na comparação com o ano passado, quando tivemos Palmeiras e Corinthians. Novo Horizontino versus Palmeiras teve audiência de 13,8 pontos. Na temporada passada, com Palmeiras e Corinthians, foram 27,3 pontos. Importante registrar que o jogo entre Portuguesa e Corinthians nas quartas de final, quando o Corinthians bate a Lusa nos pênaltis, teve uma audiência maior do que a final entre Novo Horizontino e Palmeiras. A Portuguesa cai nos pênaltis para o Timão com 13,9 pontos de média. A maior audiência do Campeonato Paulista de 2026 foi do confronto entre Palmeiras e Corinthians, com 16,7 pontos. Já no Rio de Janeiro, a Globo não teve problemas e comemorou os números de audiência. A final entre Flamengo e Fluminense teve 26 pontos de pico, maior audiência do horário na Globo nesse ano. A Globo ainda não havia alcançado um pico de 26 pontos nessa mesma faixa de horário. A partida foi disputada às 18 horas. A maior audiência da Globo com o futebol em 2026 foi um pico de 29 pontos para uma partida entre Flamengo e Vasco da Gama. Hora de falar sobre o Palmeiras. A presidente Leila Pereira faltou em audiência da CPMI do INSS. Só para você entender, o presidente do Palmeiras, que é também presidente da Crefisa, foi convocado para uma audiência da CPMI que está analisando uma série de problemas envolvendo o INSS. A Crefisa é apontada como uma das maiores responsáveis por vários problemas graves e significativos, e a presença dela era super importante. Leila se utilizou de uma justificativa ligada ao Palmeiras para não comparecer. Você sabe que na noite dessa segunda-feira houve uma festa para a celebração do título do Campeonato Paulista. Para falar a verdade, a festa foi organizada pela Federação Paulista para celebrar o Paulistão. E tinha o Palmeiras, obviamente, como grande destaque pelo título conquistado no dia anterior. Foi nessa festa, por exemplo, que foram anunciados os melhores do campeonato. Flávio Lopes recebeu o status de craque da competição, enfim, e de fato a presença da Leila era absolutamente importante. O que o pessoal da CPMI não entendeu é porque que a Leila não pôde estar, por exemplo, ao longo da manhã ou da tarde da segunda-feira, participando dessa audiência. E mais, Leila parece não estar muito disposta a participar desse encontro. Ela já disse que entre os dias 10 e 25 de março estará em viagem internacional. E para pessoas próximas, a Leila garantiu que só comparecerá em uma eventual audiência futura em caso de novo requerimento. O atual não vale mais, na opinião da presidente. Quero te contar que o Allianz Parque pode ter sua capacidade aumentada. Há um estudo sendo tocado pela W Torre em conjunto com o Palmeiras para a retirada
das cadeiras do Gol Norte na parte inferior e talvez na parte superior. Sem tais cadeiras, a capacidade do estádio será aumentada. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa da W Torre para entender qual o tamanho que o Allianz Parque pode passar a ter. E esses estudos ainda não foram completados, por isso não há uma conclusão fechada. É real a possibilidade de essa ideia ser colocada em prática ainda em 2026, para que o estádio do Palmeiras, que tem uma das melhores ocupações do país, muito próxima do 100%, possa receber ainda mais gente, atraindo e garantindo mais dinheiro. Cheguei a cotar antes desse vídeo qual foi a média de ocupação do Palmeiras no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro do ano passado. Média de 36.111 pessoas. Se o Palmeiras conseguisse aumentar sua capacidade, que hoje é de 41 mil para 44, 45 mil, a expectativa era de uma geração de receita bastante importante. Antes de mudar de assunto, só registrar que o zagueiro Wilson, que passou sem nenhum destaque pelo Palmeiras em 2013, entrou na justiça contra o Verdão cobrando 6 milhões de reais. Vale a lembrança de que enquanto vestia a camisa alviverde, o atleta sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Preciso te atualizar sobre a hegemonia palmeirense em São Paulo. Das últimas 7 edições do Paulista, o Palmeiras venceu 5. Com detalhe, chegou na decisão em todas as 7 finais desde 2020. Somente o São Paulo em 2021 e o Corinthians em 2025 conseguiram furar essa sequência de títulos do Palmeiras. Verdão que embolsa 5 milhões de reais de prêmio da Federação Paulista, que se soma aos outros 35 milhões de reais da cota de participação no torneio. Mas o mais importante para o torcedor alviverde foi colocar fim a um jejum de 1 ano e 11 meses sem título, bastante tempo para um clube que investe pesado e que tem a segunda melhor economia entre times de futebol da América do Sul. A última taça havia sido do Campeonato Paulista de 2024, no mês de abril. Restante da temporada de 24 sem taças, em 2025 uma série de vice-campeonatos e nenhum título. Chega 2026 e esse título, que não serve para matar a fome do torcedor palmeirense, mas pelo menos para acalmar os ânimos e dar um pouco de tranquilidade a Abel Ferreira e companhia, não tivesse vencido a taça, especialmente porque a decisão era contra o Novo Horizontino e a pressão em cima de Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira seria enorme. Para completar sobre o Palmeiras, registrar que Gustavo Gomes chegou a 13 títulos, tornando-se o maior vencedor da história do Verdão. Zagueiro e capitão paraguaio superou Everton, Marcos Rocha, Mike, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira, que tinham, ou melhor, eles continuam com 12 taças cada um. Quero falar agora sobre o Palmeiras, informação exclusiva. O Verdão está tentando contratar o técnico Mayron César, que foi campeão da Copa São Paulo de Juniores pelo Cruzeiro em janeiro. Você vai lembrar, o Cruzeiro fez baita campanha e acabou batendo o São Paulo no Pacaembu lotado de torcedores do tricolor. Mayron, que já havia feito sucesso antes no América Mineiro, quando teve propostas de Internacional e outros clubes do país. Mayron preferiu se mudar para o Cruzeiro em novembro do ano passado por um convite do Fred Cascardo, com quem ele já havia trabalhado no América e que já havia se tornado pouco antes o executivo de futebol da base do Cruzeiro. Pois hoje o Fred Cascardo é a principal esperança do Cruzeiro na manutenção do Mayron César, até porque a oferta do Palmeiras, do ponto de vista financeiro, é bem interessante. O Mayron chegaria ao Verdão para substituir o Lucas Andrade, que é técnico do Sub-20, mas se despede do Verdão para trabalhar na seleção brasileira da mesma categoria. O Palmeiras está atrás de um técnico para esse Sub-20 desde a virada do ano, porque já tinha informação de que o Lucas Andrade trocaria o Palmeiras pela seleção. O primeiro alvo tentado pelo Palmeiras foi Alan Barcelos, que preferiu permanecer no São Paulo depois da renovação do contrato com direito a aumento salarial. Informação exclusiva: o Atlético Mineiro não está sozinho na briga por repatriar o volante Fred, ex-seleção brasileira Manchester United e que joga atualmente no Fenerbahçe. Fred tem 33 anos de idade, contrato com o time turco até junho de 2027, mas é real a chance de o Fred deixar o Fenerbahçe em junho. Ele acabou perdendo espaço no time. Das últimas 7 partidas do Fenerbahçe, o Fred só foi titular em uma, na Copa da Turquia, o torneio menos importante entre todas as competições que a equipe disputa. Nos outros 6 jogos, ele nem entrou em uma das partidas e foi reserva utilizado nas demais. Pois bem, a novidade vem agora. O Fred é torcedor declarado do Galo, nasceu em Belo Horizonte e tem a vontade pública de jogar no Atlético, mas antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Fred, que trabalha com ele, o representando,
para saber se em algum momento outro clube brasileiro demonstrou interesse. A frase que eu ouvi, abre aspas, existe esse carinho do Fred com o Galo, mas em um movimento desse tamanho, de retorno do Fred ao Brasil, não podemos restringir a apenas um clube. E aqui vem a informação principal. Nesse momento, 4 times brasileiros mantêm contato, de olho na possibilidade de contratar o volante. Você tem ideia de quais times podem ser esses? Você gostaria do Fred jogando no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias para você nesta manhã de quarta-feira, animada com muita informação véspera de jogo, né? Amanhã o Palmeiras vai enfrentar o Vasco da Gama em São Januário. E mais uma vitória 7-0 aí pra gente estar comemorando. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative aí o sino das notificações. Lembrar você também que tem um link no comentário fixado da camisa mais linda e mais vendida no Mercado Livre, tá? O link de afiliado vai estar no comentário fixado, só você clicar lá e conferir o produto lá no Mercado Livre, tá bom? E tem um QR Code na tela, só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code, escanear aí para você ser direcionado diretamente para o Mercado Livre do aplicativo e você lá você comprar a camisa do Verdão ou o que você desejar. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.